E o Espírito Santo me falou que nessa noite teria pessoas aqui nesse lugar que têm pensado em desistir. Pessoas que têm parado, têm sentido de parar. Pessoas que têm sentido de desistir da vida. Pessoas que entrariam nessa noite, que têm sentido no seu coração de desistir do seu casamento. Pessoas que entrariam nessa noite, que estariam na live, que já desistiu ou que está pensando em desistir do seu ministério. E foi isso que o Senhor começou a ministrar no meu coração. Não desista. Você vai falar sobre não desistir, sobre perseverar, porque estariam pessoas nessa noite que estão precisando, sabe de quê? Da presença do Senhor. Tem pessoas nessa noite que estão precisando ser levantadas nessa noite, porque já andou muito com a cabeça baixa. Pessoas que já andou muito no sentido de humilhação dessa terra, mas nessa noite o Senhor vai te levantar. O Senhor está restaurando tudo aquilo que foi perdido. O Senhor está restaurando a tua vida. O Senhor está restaurando chamados nessa noite. Tudo aquilo que para você era perda, Deus está restituindo nessa noite a 100 por 1, porque você está no culto profético e o Senhor está nessa casa. Você que pensou em desistir da sua vida, o Senhor está falando nessa noite: não desista, porque eu tenho mais para você. Porque os seus pensamentos que têm a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. A sua agenda, que até na data de hoje não estava alinhada com a agenda do céu, nessa noite a sua agenda da terra está sendo alinhada com a agenda do céu. Você vai ver o sobrenatural do Senhor na sua vida. Você vai ver o extraordinário do Senhor a partir desse culto fé, porque o Senhor está nesse lugar. Você achou que você veio através de um convite de uma pessoa, mas foi o Espírito Santo que te trouxe aqui nessa noite para falar: ei filho, eu estou contigo, eu estou com você. Por isso que nós vamos falar hoje: não desista. Tem uma canção: não desista, não pare de crer. O seu sonho, não, os sonhos de Deus jamais vão morrer. E o Senhor tem te chamado para viver os sonhos dele sobre a sua vida. Talvez nessa noite você só tenha sonhado os seus sonhos. Talvez você não tenha entregue os seus sonhos nas mãos do Senhor, para que a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, seja feita na sua vida. Por isso que você tem desistido. Por isso que você tem falhado. Mas o Senhor te trouxe nessa noite para uma ativação profética sobre a sua história. Quero que você abra a sua Bíblia lá em Isaías 40, no versículo 31. Porque você entrou nessa noite aqui falando assim: pastor, é pesado demais, Deus é pesado demais. Porque eu sei que existe momentos nas nossas vidas que tudo parece pesado, eu sei, eu vivo isso também. A nossa alma cansa, o nosso coração confunde, a nossa mente começa a duvidar, a dar nó. Tudo aquilo que um dia era certo, de um estralar de dedos parece incerto. Há dias que a nossa própria carne nos leva ao erro, nos leva a pecar. As emoções nos desorganizam. Nós somos levados a tantas emoções do dia a dia, a tanta correria, que nós ficamos totalmente desorganizados. E as circunstâncias sobre as nossas vidas gritam mais alto do que a nossa fé. Eu não vou conseguir, não vai dar certo. Talvez essa semana, talvez nessa noite você entrou aqui assim. Talvez você tenha falado: pastor, eu tenho lutado no silêncio. Pastor, nessa noite aqui, eu estou agora com uma enfermidade.
Pastor, eu vi o Senhor ministrando sobre dízimos e oferta, e nessa noite eu estou com problemas financeiros, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha empresa, sobre os meus negócios. Talvez você entrou nessa noite, meu Deus, eu não sei como vai ser o amanhã, incerto do futuro, ou até com a sensação de paralisia. Eu vou parar porque eu estou cansado. Eu vou parar porque eu não aguento mais. Mas existe uma verdade que muda tudo. Existe alguém que muda tudo na sua vida. Sabe quem é? Deus. Porque Deus sabe exatamente o que você tem enfrentado. Eu, como pastor, talvez eu não sei. Talvez os seus parentes, os seus familiares não sabem. Mas Deus sabe o que você tem enfrentado. Mesmo quando você não sente mais forças para lutar, Ele continua sendo a sua força. Vamos ler o texto de Isaías 40, 31. É um texto poderoso do profeta Isaías. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Esse é um texto poderoso. Porque muitas vezes você tem parado porque você tem esperado as coisas de pessoas e não do Senhor. Você tem esperado a situação mudar, a geografia mudar, a estatística mudar, o governo mudar, a situação do país mudar, para que as coisas comecem a fazer sentido na sua vida. Ei, mas Deus está falando, eu estou com você a todo tempo. Basta você se posicionar, basta você confiar. Ah, pastor, mas eu estou fraco. Em 2 Coríntios 12:10 vai falar, porque quando você está fraco, é aí que eu te faço forte. E quem caminha com Deus é assim. Ah, se você caminha com Deus no momento da sua fraqueza, é aí que o Senhor está te fazendo forte. Ah, pastor, mas no momento da minha fraqueza? É, no momento da sua fraqueza. O que eu quero que você entenda é que no seu momento de fraqueza não é o seu fim. Como assim, pastor? No cenário da sua fraqueza é onde Deus começa a se manifestar. É isso que esse texto está dizendo. É quando você está fraco. É quando você está abatido que eu começo a me manifestar. Sabe por quê? Porque o difícil você faz, mas o impossível eu faço. O difícil você é capaz de fazer, mas quando chega num momento, num cenário onde Deus não se manifesta, Deus não está falando, Deus fala, eu estou falando sim. Porque até o meu silêncio é resposta para você. Talvez a palavra que te define hoje é: eu estou quebrado, eu estou destruído. Mas Deus tem uma palavra para você nessa noite. Ele está falando assim: filho, é aí que você se engana. Porque quando você acha que você está quebrado, é aí que você é forte. Quando você está destruído, é aí que você é forte. Talvez você ache que o Senhor não fala mais comigo. O Senhor não tem falado comigo. O Senhor está em silêncio. Mas Deus ama trabalhar no silêncio. Deus trabalha no silêncio. Porque o seu barulho, as suas petições não move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é o seu coração quebrantado e contrito na presença do Senhor. E hoje o Espírito Santo está nesse lugar, falando para pessoas que não parou, ou para pessoas que tentaram parar, para pessoas que parou, falando: ei, filho, não acabou não. Eu tenho mais para sua história. Eu tenho mais para a sua vida. Você que entrou nessa noite falando assim: eu vim pensando em desistir. O Senhor está falando: eu te trouxe até aqui para falar assim: você vai prosseguir, você vai caminhar, porque sou eu que governo a sua vida, sou eu que escrevo a sua história e sou eu que estou agindo em seu favor. Se você entrou pensando que ia desistir, nessa noite eu vou te impulsionar
impulsionar a você voar tão alto como águia, a você me encontrar nos lugares onde você não me encontrava, a você voltar ao lugar onde você nunca deveria ter saído, desistido, que é o lugar da minha presença. Oh, Yandassuri, Yandalabaxê. Deus te trouxe nesse lugar para falar: não desista. Se puder tirar um pouquinho do meu retorno, não desista. Permaneça mesmo sem entender. Permaneça mesmo sem ver. Permaneça mesmo sem você sentir. Porque quando você permanece, o Senhor começa a te sustentar. Olha o que está escrito em Josué 1:9. Isso aqui todo mundo conhece. Seja forte e corajoso. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você onde quer que você andar. Então, independente da luta que você está vivendo hoje, esse não é o seu fim. A palavra que o Senhor tem para você é: não desista, continue, permaneça, avance. Pastor, mas como assim? Quero trazer o primeiro ponto para você. O primeiro ponto que eu quero falar com você é: desistir nunca foi um plano de Deus para a sua vida. Deus nunca chama alguém para começar algo. Deus não te chamou para começar algo e parar no meio do caminho. Toda promessa, ela tem um processo. E o processo não é o fim. Sabe por que muitas pessoas não têm acessado a promessa? Porque elas têm parado no meio do processo, achando que o meio do processo é o fim, que ela já recebeu a promessa. Mas o Senhor tem muito mais, muito mais. Você está confundindo o processo final com só o início daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deus nunca termina a sua história no meio. Como assim, pastor? A história que você já conhece, a história de José. José, ele recebeu um sonho. José, em Gênesis 37, ele recebe um sonho poderoso. Depois José, ele conta esse sonho, ele revela esse sonho, e aí ele é traído pelos irmãos. E depois ele é vendido. Depois José é preso. E mesmo assim, em Gênesis 39:2 vai dizer: e o Senhor era com José. O que eu quero falar para você é: independente se você está aprisionado, independente se a sua vida, talvez você entrou e falou assim: minha vida vai de mal a pior. Talvez na sua perspectiva esse era o ano da sua perca. Até agora, talvez você entrou e falou assim: o ano de 2026 até agora só deu errado. O Senhor trouxe você nessa noite para falar assim: eu estou com você. Eu estou com você. Sabe o que o Senhor quer falar com você? Assim, o que ele disse para José. A palavra diz que em Gênesis 39:2 diz: o Senhor era com José. E eu não sei o seu nome, eu não sei o nome de muitos aqui, mas o Senhor está falando: eu sou com você, Maria, eu sou com você, João, eu sou com você, Marta, eu sou com você, Ricardo, eu sou com você, Lucas, eu sou com você, Stephanie, eu sou com você, Jamile, eu sou com você, Augusto. Eu não sei o seu nome, mas o que o Senhor está querendo dizer nessa noite é que Ele está com você. Então preste atenção nisso. O lugar que você acha que é o lugar do seu abandono, é o lugar onde Deus vai mudar as estações, é o lugar onde Deus está trabalhando na sua vida. Talvez você entrou nessa noite aqui, você falou assim: eu me sinto abandonado, eu me sinto sozinho, eu me sinto no meio da prisão como José, eu me sinto traído como José. Ei, por mais que você tenha essa sensação, você não está sozinho.
não está sozinho, o Senhor está com você o tempo todo. E Deus está trabalhando em seu favor. Deus está contigo, meu irmão. Pastor, como você sabe de tudo isso? Como é que você fala com tanta certeza? Porque pastor é tão difícil. Pastor, como é que você fala com tanta convicção? Sabe por quê? Porque de um tempo para cá, eu não tenho me apegado por aquilo que eu vejo. Eu tenho me pegado com aquilo que eu creio. E se o Senhor falou que vai fazer, eu creio que Ele vai fazer. Se o Senhor tem uma palavra liberada sobre a minha vida, eu acredito na palavra que o Senhor tem liberado sobre a minha vida. E é isso que tem faltado para muitas pessoas, porque tem esquecido das palavras que o Senhor tem liberado para a sua vida. Por isso que você tem desistido, por isso que você tem parado no meio do processo. Porque se o Senhor falou, eu vou fazer, Ele vai fazer. Não importa o tempo, se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser daqui a um tempo. Se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Por mais que você não veja, por mais que você não sinta, o Senhor está trabalhando em seu favor. Como assim, pastor? Você está aqui hoje. Volta atrás. Você está aqui. Você passou por pandemia, você passou por crise política, você passou por tanta coisa na sua vida e você está aqui hoje. Você acha que Deus não tem promessa liberada sobre a sua vida? Você acha que Deus não tem o seu nome escrito na palma da mão dele? Você acha que o Senhor não te criou? Você acha que o Senhor não te trouxe para esse tempo, para o agora? Para você ser um agente de transformação na vida de outra pessoa, para você falar do Jesus que cura, do Jesus que liberta. Pastor, eu não sei pregar. Fale do que o Senhor tem feito na sua vida, do lugar onde o Senhor te tirou e o lugar onde o Senhor tem te colocado, e do lugar onde o Senhor vai te colocar, porque o Senhor tem mais para você. O Senhor está falando nessa noite, eu tenho mais, eu tenho mais, eu tenho mais, e eu vou entregar mais. Só que o Senhor só vai entregar mais na medida que você confiar plenamente nele. Plenamente. Pastor, eu tenho vivido tantas coisas. Eu tenho vivido tantas coisas e eu estou cansado. E eu quero falar para você que entrou cansado. Talvez você pensou em desistir porque você está cansado. Mas eu quero falar para você que o cansaço não significa o seu fim. Muitas vezes você quer desistir não porque acabou, mas porque você está cansado. Olha o que diz em Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem. O que isso quer dizer, pastor? Que o cansaço é uma ferramenta que muitas vezes o inimigo quer colocar na sua cabeça, que você está cansado, para te paralisar. Pastor, mas o Senhor não cansa? Nós não cansamos? Não, nós cansamos. Mas há diversos tipos de cansaço. Mas o cansaço que o Senhor trouxe para mim nessa noite é o cansaço espiritual. É o cansaço de não ir para um lugar do secreto. É o cansaço que você não vai buscar o Senhor em primeiro lugar. É o lugar que você já deixou a sua vida com Deus de lado. E você tem desistido das coisas porque você está alegando o seu cansaço. E o inimigo, meu irmão, ele não quer apenas te destruir. Ou ele não precisa nem te destruir. O inimigo só quer te fazer parar e fazer você acreditar que você está cansado demais para buscar o Senhor no secreto, que você está cansado demais para viver uma nova fase da sua vida, que você está cansado demais para mudar aquilo que precisa ser mudado, que você não quer, estou tão cansado que eu não vou me indispor, eu não vou falar, e o Senhor tem te chamado para um posicionamento claro, de mudança de rota, de mudança de destinos. Existe uma mentira muito comum, é que nós estamos cansados porque nós chegamos no limite. Eu vejo várias pessoas falando isso. Eu estou cansado, cheguei no meu limite, cheguei no fim da linha. Mas eu quero falar para você nessa noite que esse cansaço
não é um sinal de um fim. É um sinal de que você, como eu disse, está no meio do processo e que a sua vida está em movimento. A própria palavra de Deus nos diz isso, que nós ficaríamos cansados, é normal. Mas se nós estamos cansados é porque nós estamos num processo. É porque o Senhor está mudando muitas coisas que precisam ser mudadas. É que nós precisamos mudar muitas coisas que precisam ser mudadas. Como assim, pastor? Isaías 40, 30 e 31. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços certamente caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Perceba o texto. O texto não está negando o cansaço. Ele não nega, mas ele reconhece que até as pessoas mais fortes, elas ficam cansadas. Ou seja, o cansaço não é sinônimo de fracassar. O cansaço é humano. Grandes homens ficaram cansados. Como assim, pastor? 1 Reis 19. Elias pediu para morrer depois de uma grande vitória. Moisés se sentiu sobrecarregado no deserto. Números 11. Em João 4,6 vai falar que até Jesus, em sua humanidade, se assentou cansar junto ao poço. Pastor, o que você quer falar sobre cansaço? Que o cansaço não desqualifica você. Ele só está revelando que você está lutando, que você está no combate. E o problema não é o cansaço, é você desistir cansado. Porque tem gente nessa noite que parou tudo porque alega estar cansado, que desistiu alegando estar cansado emocionalmente, que está esgotado, que os seus sentimentos estão esgotados. Só que Deus não te chamou para desistir. E se você está cansado, o Senhor te chamou para descansar nele. Se você entrou nessa noite cansado, o Senhor está falando: ei filho, chegou a hora de você lançar todos os seus problemas, todos os seus anseios e todo o seu cansaço sobre mim, porque o meu fardo é leve. Olha o que diz em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não disse: desistam. Está cansado? Desista. Não, Jesus, você está cansado? Ele disse: vem a mim, vem a mim. O que Deus quer falar para você nessa noite é que Deus está te sustentando no invisível, no secreto. A mão do Senhor está sobre a sua vida. Ainda que você se prostre, igual diz em Salmos 37, 24, você não vai ficar prostrado. Porque não há buraco mais profundo onde a mão do Senhor não te alcance e te resgate. A mão do Senhor, a mão forte de Deus é a tua força. Talvez você tenha lutado na força do seu braço, fazendo da sua maneira, mas o Senhor está falando: ei filho, chegou a hora de eu lutar as suas guerras. Chegou a hora de você entregar essa batalha nas minhas mãos. Porque você talvez está cansado demais e o cansaço tem te paralisado. E eu não te criei para você desistir ou para ficar paralisado. Eu te criei para você estar em movimento rumo ao propósito que eu tenho sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque quando você desiste ou quando você fica cansado, você não acessa aos milagres que o Senhor tem sobre a sua vida. Porque o milagre, ele está depois da persistência, depois de você continuar. E muita gente desiste a um passo do milagre. Pedro, ele está andando sobre as águas, ou melhor, ele está andando sobre uma palavra. Enquanto Pedro está olhando para Jesus, ele continua. Mas quando Pedro começa a olhar para os problemas, ele começa a afundar. Então quem tira os olhos de Jesus perde a força para continuar e perde o milagre. O teu romper nessa noite está ligado a permanecer. Pastor, eu quero romper a barreira do cansaço. Pastor, eu quero romper a barreira da desistência, porque eu tenho desistido de tudo. Eu tenho desistido talvez da minha vida
cotidiana da minha faculdade, eu tenho desistido dos meus estudos, eu tenho desistido do meu emprego. Pastor, nessa noite eu desisti até de viver. Ei, o Senhor tem uma promessa liberada sobre a sua vida. E enquanto o Senhor não falar assim, acabou, não acabou. Enquanto o Senhor não colocar um ponto final na sua história, não vai existir ponto final. Porque quem governa a sua história é o Senhor Jesus, e Ele que fala o momento certo de você parar. O teu milagre está ligado à persistência, meu irmão. E o Senhor está falando para muitos aqui: ei, persista, continue. Tem promessa para você. Só que as promessas que eu tenho para você não está ligado com a velocidade, está ligado com a resistência. Porque milagre não é para quem quer, milagre é para quem não desiste. Muitos querem. Se eu perguntar aqui, todos nós queremos milagre, mas nós só veremos milagres quando nós não desistimos de lutar, quando nós não desistimos no meio do processo. Olha o que diz Mateus 24:13: aquele que perseverar até o fim será salvo. O fim não é para aquele que começa, mas é para aquele que permanece até o fim. E olha o que Deus diz no 5º ponto que o Senhor colocou no meu coração: não desista, porque Deus não desistiu de você. Não desista. Se você entrou nessa noite falando, eu vou desistir, não desista, porque Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Pastor, eu falhei, pastor, eu pequei. Mesmo quando você falha, Deus não desiste de você. Mesmo quando você se sente fraco, pastor, eu estou tão fraco, Deus continua acreditando em você. A desistência nunca foi um plano de Deus sobre a sua vida. Olha o que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6: aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Como eu disse, Deus não começa algo para abandonar no meio do caminho. Se Ele começou em você, é em você que Ele vai terminar. As promessas que Deus tem liberado sobre a sua vida, Ele vai se cumprir, todas vão se cumprir. Pastor, mas e se não se cumprir? Só não vai se cumprir se você não quiser. Mas no momento que você está posicionado em Deus, todas as promessas que Ele te prometeu vai se cumprir. Porque os planos dele é maior do que o nosso. Deus não começa algo para abandonar no meio do caminho. Talvez você olhe para a sua vida nessa noite e fala: pastor, eu tenho falhas, eu tenho atrasos, fraquezas. Mas sabe como Deus está te olhando nessa noite? Você diz que tem falhas, você diz que tem atrasos, fraquezas, decepções, mas Deus está olhando para você e vê assim: ei filho, ei filha, você tem propósito, você tem destino, você tem promessa. Pedro, ele nega Jesus, Pedro falha com Jesus, Pedro se sente indigno, mas Jesus não desistiu de Pedro. Depois da queda de Pedro veio a restauração. Depois da vergonha veio o chamado. E muitas vezes nós estamos como Pedro na nossa vida. Nós andamos com Jesus, nós vemos os milagres que Jesus faz, e chega um momento da nossa vida que a gente falha, e a gente desiste daquilo que Deus já nos tirou do lugar. E assim foi como Pedro. Pedro volta ao lugar onde Deus já tinha tirado ele daquele lugar. Pedro volta a pescar peixes, mas o Senhor tinha chamado para ele pescar homens. E muitas vezes na nossa vida nós estamos assim, voltando ao lugar onde Deus nos tirou, no lugar onde o Senhor falou: ei, sai desse lugar porque eu tenho mais para você. Você está desistindo da promessa que eu tenho liberado sobre a sua vida. E Deus não desiste de Pedro, assim como Deus não desiste de você. Deus volta lá e fala: Pedro,
Eu não te chamei para pescar peixes, eu te chamei para pescar homens. Pedro, você é Petros, você é pedra, e sobre você, Pedro, eu estabelecerei a minha igreja. Ei, Pedro, você tem chamado. Pedro, você tem propósito. Pedro, já liberei promessas sobre a sua vida. Ei, Pedro, você já curou. Pedro, você vai expulsar demônios. Ei, Pedro, a minha igreja, a igreja de Jesus, vai ser construída através de você também, Pedro. Eu vou te usar. E nessa noite o Senhor está falando para pessoas aqui: ei, eu vou te usar, eu tenho mais para você. Então não desista, não volte ao lugar onde eu te tirei, continue rumo à promessa. Sabe por que Deus não se assusta com as suas quedas, mas Deus se compromete com a sua restauração? Pastor, eu caí. Deus está esperando você voltar arrependido com o seu coração. Deus, eu estou aqui, eu falhei mais uma vez. Eu te peço perdão, Senhor Jesus, eu não quero errar mais. O Senhor te espera nesse lugar, num ambiente de restauração. Olha o que diz em Isaías 49, versículo 15 e 16. Porque talvez você entrou nessa noite achando que o Senhor já te esqueceu, que o Senhor esqueceu as promessas que Ele liberou sobre a sua vida. E olha o que o Senhor está falando em Isaías 49, 15 e 16. Ainda que uma mãe se esqueça do filho, eu todavia não esquecerei de você. Eis que na palma das minhas mãos, te gravei. Olha o que o Senhor está falando para você nessa noite. Ei, filho, talvez a sua mãe te esqueceu, o seu pai te esqueceu, mas eu não te esqueci. E o seu nome está na palma das minhas mãos. O seu nome está nas palmas da mão do Senhor. Você não é esquecido. O Senhor não te deixou de lado. Você, para o Senhor, tem muito valor. Nessa noite existe um processo acontecendo aqui. Se coloque de pé no seu lugar, feche os teus olhos. Mesmo que você não possa ver: pastor, não estou vendo nada acontecendo. O Senhor falou tantas coisas, mas existe um processo acontecendo aqui dentro. Existe um mover sobrenatural do Senhor nesse lugar. Existe um Deus que está trabalhando nesse momento em seu favor. Feche os teus olhos. Começa a falar com o Senhor. Se você pensou em desistir, se você sentiu cansaço, ei, se você se sentiu desanimado, o Senhor está falando com o seu coração nessa noite. Existe um propósito sendo alinhado nessa noite. O Senhor não fala comigo mesmo em silêncio. O Senhor está mudando a geografia. O Senhor está mudando as estações. Que bom que você esteve conosco. Eu sou o pastor Marcelo. Quero te dar algumas informações para que você possa caminhar conosco. Aqui na tela vai ter o contato da igreja, onde você vai saber sobre absolutamente tudo sobre o próximo passo de Deus na sua vida. Bem-vindo ao novo de Deus.